E aí, meus queridos, tudo bacana? Espero que sim, hein? Meus amores, a gente vai falar agora especificamente de segunda lei de Mendel, tá bom? Então vamos entender como é que nós estamos até aqui. Lá no mês anterior, a gente falou de evolução e de genética. Nesse mês a gente também vai falar de evolução e de genética, só que em assuntos complementares. Na semana passada já vimos o último assunto lá de evolução, nós falamos de especiação. Então eu espero que vocês tenham entendido bem o assunto, tá? Já vou disponibilizar o slide e até no final da semana eu vou disponibilizar aí uma lista de questões, tanto desse assunto, especiação, quanto aqui de segunda lei. Belezinha? Vamos ver agora, finalizar a genética. Já vimos a primeira lei de Mendel e as exceções dela, e sistema ABO. Aqui a gente vai falar especificamente de segunda lei. Então a gente tem que entender muito bem a diferença de primeira lei e segunda lei. E como a gente já tem falado, genética é basicamente praticar. Então, vamos fazer questão para fazer muito bem essa assimilação aí, para não termos aí nenhuma dificuldade. Belezinha? Então, o que acontece? A gente vai falar aqui de segunda lei, que é a segregação independente. Lá na primeira lei é a lei da segregação. O que a primeira lei diz? Que do meu material genético, metade veio de papai e metade veio de mamãe. Isso é a segregação, a lei da separação. A segunda lei diz que essa segregação ela é independente. Ou seja, o gene que determinou a cor do meu olho, ele foi segregado de maneira independente para o gene que determinou a cor da minha pele. Tá? Esses genes eles são aleatórios, eles são segregados aleatoriamente. Belezinha? A segunda lei também é chamada de lei do dihibridismo. Tá? Por quê? Porque aqui a gente vai sempre trabalhar com no mínimo duas características. A primeira lei é chamada de lei do hibridismo, porque lá a gente só trata de uma característica, tá? Então o quadro de Pinel é mais simples, o cálculo é mais simples, aqui é uma coisa um pouco mais complexa, porque eu falo de duas características, ok? Vamos que vamos. Então, para a gente entender muito bem a diferença aqui da primeira lei para a segunda lei, a gente tem que lembrar do assunto lá do nosso fundamental e do nosso primeiro ano, do ensino médio, que é a meiose. Então, como que é a meiose? Quero que você lembre lá a meiose, meiose 1, meiose 2. A gente tem as fases. Pedro, meu irmão, acabou tudo. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Na prófase 1, a gente tem um grande boom de evolução, que é o nosso crossover. Ok? E na metáfase 2, na metáfase 1, a gente tem isso daqui, que é basicamente porque acontece a lei da segunda lei. Aqui na metáfase 2, na metáfase 1, acontece quando a gente vai formar a placa equatorial, lá na mitose, como é que se forma a placa equatorial? Os cromossomos ficam um embaixo do outro assim, ó. Você lembrar disso, né? É o que acontece também na meiose 2. E aí, quando vai separar na anáfase, eu separo isso daqui, ó. Então eu separo as cromátides irmãs. Então vai uma cromátide irmã pro lado de cá, pro lado de um polo, e outra cromátide irmã pro outro lado do polo. Ok? Já na meiose 1, quando acontece esse pareamento é em dupla. Ou seja, eu não vou separar as cromátides irmãs, eu vou separar os cromossomos. Então vai um cromossomo pro lado de cá do polo e outro cromossomo para esse lado de cá. E essa segregação ela é independente, ela é aleatória. Então imagina aqui, ó. Imagina que aqui são os gametas de um ser, de ser um homem ou uma mulher, não pode ser o que você quiser, não sei. Aí. E aqui eu tenho um cromossomo, tá? Tenho aqui, ó, um cromossomozinho, um cromossomozinho. Eles não estão duplicados, beleza? Passaram pela fase S, lembrar lá G1, S, G2. Passou pela fase S e duplicou. Então agora eu tenho aqui, ó, um cromossomo duplicado, certo? Duplicado. Tem 4 cromossomos aqui, com 4 características. Essa segregação, porque lá para o meu gameta só pode ter um parzinho, né? Então essa segregação ela vai ser independente. Então essa célula aqui, ela pode gerar o gameta Rzão, Vzão, ou pode gerar mais o gameta Rzinho, Vzinho. Ou ela pode gerar o gameta Rzão, Vzinho e Rzinho, Vzão. Tá? Então
essa segregação ainda é totalmente independente. Daí qual é a dica aqui, amor? Ó, lá na primeira lei, se a gente viu, na hora que eu bato o olho na questão e vejo essa proporção aqui, ó, pá, é a primeira lei. Proporção 3:1 é a primeira lei, tá? A gente viu também lá na primeira lei dominância incompleta e codominância, que a proporção fenotípica é igual à genotípica. Então aqui a minha proporção genotípica é igualmente à minha proporção fenotípica, ok? E quando eu falo de genes letais, eu vejo 2:1 na primeira lei. Aqui na segunda lei, eu vou tratar de no mínimo 2 características. Quando eu falo de 2 características, eu chamo de dihibridismo. Quando eu falo de 3 características, eu falo de trihibridismo. Professor, isso vai ser difícil? Isso vai ser impossível de responder? Não é, irmão. Vamos tranquilo, tá? O que você tem que se manjar, ó? Você vê a proporção 9:3 para 3:1, é a segunda lei de Mendel, tá? Geralmente, quando te traz questões para fazer a proporção, vai te trazer isso daqui, tá? Quando cai questão de trihibridismo, vai fazer uma questão de trihibridismo, você vê que é um negócio muito simples. Só tem que saber que a proporção é 27:9:9:3:3:3:3:1. Tá? Dentro da segunda lei, a gente tem uma coisa muito interessante, chamada de interação gênica. É algo bem parecido com a pleiotropia aqui, tá bom? O que é a pleiotropia? Vários genes, a pleiotropia é um gene só que determina várias características, tá? Aqui na interação gênica é mais ou menos isso. Só que é a interação de 2 genes para determinar várias características. A gente vai já ver como é que é isso na questãozinha. Mais uma proporção. Quando falar de codominância da segunda lei, vai ser essa proporção. A lei letal vai ser essa proporção. Não te assusta. Não é tão difícil assim. Você vai ver que resolver uma questão é uma coisa muito simples. O que vai mudar aqui é basicamente o quadro de Pinel. Porque quando eu fazia o quadro de Pinel lá na primeira lei, eu tinha um quadro assim, ó, com quatro espacinhos, né? Então aqui azão, azinho, e aqui azão, azinho, né? Quando eu venho para a segunda lei, o meu quadro de Pinel vai ter 16 espaços, tá? Mas eu vou já te dar uma dica ali de como resolver uma questão de segunda lei sem quadro de Pinel, beleza? Nem sei se tem 16 aqui, mas é mais ou menos isso. 3, 6, 9, 12. Tinha que ter um quarto aqui. Aí sim. Mais ou menos isso, tá? Mas vamos lá pra gente entender. Então, outra coisa muito interessante. A segunda dica aqui. Então, vou já te dar uma dica de como resolver a segunda lei sem quadro de Pinel, tá? E a gente vai usar muito aqui na segunda lei a regra do 2N. O que é a regra do 2N? É quando eu quero descobrir quantos genótipos o meu cruzamento vai gerar. A questão vai te perguntar assim: eu vou cruzar heterozigotos para 2 características e eu quero saber quantos genótipos pode me dar. Fala, meu Deus, e agora? O que você vai pegar, amor? Você vai fazer a regra do 2N. Onde esse N aqui é o número de híbridos. Ah, professor, o que é híbrido? Híbridos são os heterozigotos. Então você pega 2 e eleva para o número de híbridos. Por exemplo, aqui, nesse primeiro exemplo aqui. Aqui eu só tenho homozigoto dominante. Então é 2 elevado a 0. Para eu saber quantos genótipos pode dar nesse cruzamento aqui, ó, eu tenho um heterozigoto, só um heterozigoto, o resto é homozigoto dominante, homozigoto recessivo, homozigoto dominante, homozigoto recessivo. Então 2 elevado a 1. Aqui, ó, heterozigoto, homozigoto dominante, homozigoto recessivo. Então 2 elevado a 2, tá? Então, quando a questão te perguntar a quantidade de gametas, você vai pegar o 2 e elevar ao número de híbridos do cruzamento. Tranquilo? Belezoca, vamos lá. Cruzamento teste. O que é o cruzamento teste? É quando eu quero saber
quantidade de dominantes que eu tenho. Então eu pego o meu ser ali, né? Por exemplo, eu tenho Azão linha, Bzão linha. Eu quero saber se esse linha aqui é dominante ou é recessivo, né? É o Azão ou é o Azinho. Eu cruzo isso com uma linhagem pura recessiva, tá? Isso é cruzamento teste. Mas não importa para agora. Não importa. Então vamos ver aqui, ó. Isso daqui é a segunda lei na prática. Que é a segunda lei, duas características. Lá na primeira lei, a gente sempre tratava de uma característica só. Era pelagem preta ou não. Aqui, eu vou ter pelagem preta, pelagem branca, e ainda vou ter aqui, ó, pelo curto ou pelo longo. Tá? O Lzinho vai ser pelo longo. Então, olha a primeira diferença aqui, ó, no quadro de Pinet. No meu quadro de Pinet, eu já vou ter aqui muito mais quadradinhos, né? Tá aqui os meus gametas possíveis e aqui os meus coisinhas. E olha essa proporção, ó, 9 para 3, para 3, para 1. Então, desses 16 aqui, 9 vão nascer com a pelagem preta e curta. 3, pelagem preta e longa. 3 com pelagem branca e curta. E somente um com a pelagem branca e longa. Esse daqui vai ser o recessivo. Esse daqui, ó, vai ser Azinho, Bzinho. Azinho, Azinho. Bzinho, Bzinho. Certo? Esse 9 aqui, ó, serão os homozigotos dominantes, tá? Então, desses 9 aqui, eu vou ter no mínimo isso daqui, tá? Esse daqui vai variar. E aqui vai ser os meus heterozigotos. Beleza? Então, na hora que eu bater o olho nisso, aí qual é o segredo aqui, ó? Então ele te pergunta aqui, imagina o seguinte. Ele te dá aqui o gene, né? Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Vamos imaginar a seguinte questão. A questão fala o seguinte. A questão fala assim, em um cruzamento, vamos lembrar aqui que o Lzão é o pelo longo. Certo? Então fala o seguinte. Eu vou cruzar heterozigotos. Eu só estou cruzando heterozigotos, eu vou cruzar aqui, ó. Bzão, Bzinho. Lzão, Lzinho. Eu vou cruzar esses dois aqui. Bzão, Bzinho. Lzão, Lzinho. Isso aqui é o genótipo. Qual é o fenótipo aqui? Aí eu vejo aqui, ó. Esse animal aqui, ele tem a pelagem preta e pelo curto. É esse indivíduo aqui, ó. Eu estou cruzando dois indivíduos desse aqui, ó. Certo? Qual que vai ser... Qual é a possibilidade de nascer um ratinho, de nascer um rato branco de pelo longo? Aí você teria que fazer o quê? Teria que meter o quadro de Pinet aqui, tá? Fazer tudo, e aí você acharia isso daqui, ó. É a chance de 1 em 16. Mas o que você pode fazer? Qual é a dica? É você aplicar o cálculo de primeira lei só aqui, ó. E depois multiplica. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui a proporção desse aqui, ó. Bzão, Lzão. Certo? Bzão, Lzinho. Aí vem Bzinho, Lzão. Bzinho, Lzinho. Quem é que vai ser aqui branco de pelo longo? Para ele ser branco, ele tem que ser recessivo e longo aqui, ó. Então, é só esse daqui, ó. Então, é 1 sobre 4. Aí você vai e multiplica. Então, você faz esse cálculo nos dois, certo? Quando eu multiplico fração, aqui é 1, 4 vezes 4, 16. Mesma coisa aqui, certo? Então, para tu não fazer o quadro de Pinet, tu faz o cálculo só aqui no primeiro. E depois multiplica. Faz o cálculo no primeiro, faz o cálculo no segundo, faz o cálculo independente de primeira lei. E aí tu vai achar isso aqui. Multiplica. Para não precisar fazer toda essa coisa aqui do quadro de Pinet. Belezinha?
Vamos fazer uma questão pra gente ver se a gente manjou aí. Essa questão aqui, você já se assusta, irmão. Ó, questão lá da Federal, de algum lugar que eu não sei qual é. Ele fala o seguinte, ele me fala que a semente, ela pode ser lisa se ela for dominante e ela pode ser rugosa se ela for recessiva. Dica, vai fazer questão de genética, anota todos os dados, todos. Então, Szão, eu vou pegar só a primeira letra, tá? O Szão aqui, ó, vai me dar uma semente lisa e o Szinho vai me dar uma semente rugosa. A cor da semente é pelo Y, certo? A amarela, Yzão, vai me dar amarela e Yzinho vai me dar branca. E a planta ela pode ser alta, então o Bzão aqui, ó, vai ser uma planta alta e o Bzinho uma planta baixa. PA. PA de planta alta, PB de planta baixa. Tem essas características aqui. Então vamos lá. Ó, então aqui é segunda lei, já sei disso, porque ele está me tratando de 3 características. O que eu tenho que lembrar aqui, primeiro, da proporção de 3 características. Quando eu falo de proporção de 2 características, é 9 para 3 para 3 para 1. Quando eu falo da proporção de 3 características, de trihibridismo, vai ser 27 para 9 para 9 para 9 para 3 para 3 para 1. Estamos tranquilo? Então vamos lá. Então, aí ele fala assim, o que ele me pergunta aqui, ó. Uma planta pura, se é uma planta pura, eu não tenho heterozigotos, ok? Só tenho homozigotos. Alta, então a planta vai ser alta. Bzão. Vai ser de semente lisa. É só os dominantes, né? Lisa e amarela. Foi cruzada com outra planta pura. Então eu cruzei esses dois aqui. Na geração F1, então a minha F1 me gerou, se eu cruzo isso, então, Bzão, Szão, Szinho. Não, isso. Na minha F1 me gerou 100% de plantas. De novo, plantas altas, lisas e amarela. Se eu cruzo essa F1, olha o que eu quero saber aqui, ó. Saber só o número de gametas produzidos e a proporção fenotípica. Se eu sei que é trihibridismo, eu sei que a proporção não é essa, que isso aqui é a proporção de dihibridismo. Ó, isso daqui nem existe. Proporção de dihibridismo. Então, ou é a letra B ou é a letra E. E como é que eu vou saber o número de gametas? Lembra lá da regra do 2N. Tá? Aqui eu tenho o seguinte. A minha F1 tá assim, certo? Beleza? Então, quero saber o resultado disso. Cadê aqui? Yzinho. Eu pego 2 e elevo ao número de heterozigotos, que são 3. Então, eu tenho 3 heterozigotos. 2 elevado a 3 dá 8. Gabarito letra B. Tá? Então, te pareceu bastante assustador, mas quando tu tem a noção das proporções lá, se eu falei de trihibridismo, só pode ser essa proporção aqui. Começando com 27. Essa proporção de 9 para 3 para 3 para 1 vai ser sempre a primeira lei. Tá? E para saber o número de gametas, só aplico lá a regra do 2N. Essa questãozinha, ó. Dihíbridos. Então,
eu estou cruzando dois heterozigotos. Estou cruzando isso daqui, ó. Então é duas características. Estou fazendo esse cruzamento aqui, ó. Certo? Segregação independente, porque enfim é 2, me gerou 320 descendentes. Desses, espera-se que nasçam de híbridos. O que é de híbridos? Os heterozigotos. A primeira opção é fazer o quadro de Pinet gigantão lá. Pá, todo aquele trabalho. A segunda opção, fazer o cálculo da primeira lei independente. Então vamos lá, ó. Azão, Bzão. Azão, Bzinho. Azinho, Bzão. Azinho, Bzinho. O que ele quer? Os meus dihíbridos, ou seja, aqueles que são heterozigotos. Aqui meu heterozigoto aqui, ó. 1/2. Se é a mesma coisa aqui, vai ser 1/2 vezes 1/2. Isso vai dar 1/4. 1/4 também conhecido como 0,25%. Quanto é 25% de 320? Você vai encontrar aí, ó. Letra A. Beleza? Então, assim que você faz a questão, para não precisar fazer todo aquele quadro de Pinet. Belezinha? Ainda dentro da segunda lei, é importante falar de interação gênica. O que é interação gênica? É quando dois genes interagem entre eles para gerar vários fenótipos. Aqui é o mesmo gene, ó. Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. Tá? Então, eles podem interagir entre eles e gerar vários fenótipos. Então, por exemplo, quando eu cruzo aqui o simples com simples, que é aqui, ó, recessivo com recessivo, vai me dar 100% de recessivo no F2. Quando eu cruzo o rosa com simples, como é que é o rosa? O rosa que, certo? Então, a interação gênica é isso. Bem parecido lá com polialelia, tá bom? Muito, muito parecido com polialelia. E é fazer a proporçãozinha pra gente tentar descobrir, tá? Mas sempre sabendo disso. Que vão ser dois genes que, interagindo entre eles, vão gerar vários fenótipos. Dentro da interação gênica, eu vou ter epistasia. O que é epistasia? Tá em dois genes interagindo, certo? Entre eles, para gerar vários fenótipos, só que um gene vai influenciar no outro. Por exemplo, aqui, ó, para formar um cão labrador, o que acontece? O B produz melaninas pretas, beleza? Quando dominante, e quando recessivo, são melaninas marrons. Só que o gene E, ele influencia o gene B. Se ele for um gene dominante, ele vai deixar o gene B fixar, certo? Se for um gene recessivo, ele não deixa fixar, não deixa a melanina fixar. E se a melanina não fixar, olha aqui, ó, quando é recessivo, os dois nascem de pelagem dourada, que é esse labradorzinho aqui, ó, mais famosinho, tá? Então, esse gene aqui tem de novo dois genes interagindo, só que esse gene, ele vai, se ele for recessivo, ele não vai deixar o dominante se manifestar. Se ele for dominante, ele deixa o dominante se manifestar, tá? Então, o segundo gene, ele vai deixar ou não esse primeiro gene se manifestar, beleza? Se essa epistasia, ela pode ser dominante, ela pode ser recessiva. Nesse caso aqui, é uma epistasia recessiva, tá? Porque quando o gene epistásico é recessivo, ele não deixa o gene aqui manifestar. E aí, você percebe aqui pela proporção, tá? Isso é mais uma questão mesmo é mais uma questão conceitual. Beleza? Não interfere tanto lá nos cálculos. Uma questão para a gente finalizar essa parte aqui de epistasia e de coisa, né? É uma questão conceitual. O seguinte, ó, o esquema a seguir evidencia a formação de melanina, que não depende de apenas um gene. Irmão, aqui já está a resposta, ó. Se não depende apenas de um gene, tá? Ou vai ser a pleitropia lá, ou vai ser interação gênica.
Aí você olha para cá, não tem pleitropia, só pode ser interação gênica. Beleza? Porque quando não depende de um só gene, ou seja, o outro gene vai interferir ou não, tá? Ou é interação gênica ou é pleitropia. Mas o que mais cai é interação gênica, porque está dentro da segunda lei. Belezinha? Tá? Então, eu vou enviar ainda essa semana a listazinha de questões para vocês responderem e a gente responde juntos ela na próxima segunda-feira. Tá bom? A gente encerra aqui esse arco de genética, tá? Espero que vocês tenham dado para entender. Qualquer dúvida pode me chamar lá no WhatsApp para a gente tirar essas dúvidas, tá bom? E genética, gente, é responder questão. Tá? Então, quando eu mandar essa listinha, é responder questão e você aprende. Genética é que nem matemática, você aprende na prática. Belezinha? Então, beijinhos, tchau, tchau. Fique em casa, lavem as mãos. E estuda, bebê. Estuda que a vida melhora, tá? Beijinhos, tchau, tchau.